Se tem um termo que você não aguenta mais ouvir, são as chamadas fake news. E no futebol não poderia ser diferente. No vídeo de hoje a gente vai trazer para vocês notícias, curiosidades, que de tanto que são faladas se tornam verdade, mas não se passam de mitos, lendas ou até lorotas. Então já deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com teus amigos aí e bora pro vídeo. E para começar esse vídeo em grande estilo, vamos falar de uma das maiores teorias da conspiração da história do futebol. Vamos falar da final da Copa do Mundo de 1998 entre Brasil e França. E uma pergunta que fica na cabeça dos brasileiros, martelando já há mais de 20 anos. Será que o Brasil entregou aquela Copa? O que aconteceu com o Ronaldo naquela Copa? E a gente vai ver um pouco das teorias da conspiração e vai ver o que realmente aconteceu. Mas o fato é que o Brasil vinha muito bem naquela Copa, se classificou para a final para pegar os anfitriões da casa, que era a França. E o Brasil era o favorito, porque tinha grandes jogadores, tinha o Ronaldo, que era o cara da seleção, o cara jogava muito, estava dominando todo o futebol. E a atenção estava toda voltada para ele. Até que pouco antes da final receberam a notícia que o Ronaldo não ia entrar em campo. Por quê? Porque ele tinha sentido uma contusão lá e poucas horas, 5 horas antes assim dele ir para o jogo, ele sofreu uma convulsão. O fato é que ele não foi escalado de primeira, quem foi para o seu lugar foi o Edmundo, e logo quando foram subir para o gramado, o Zagallo chamou todo mundo, reuniu e falou, ó, mudei a escalação, quem vai para o jogo vai ser o Ronaldo, não vai ser o Zagallo. O Dunga, que era o capitão da época, até relutou um pouco, falou, não, Zagallo, que isso? O Ronaldo tá mal, a gente mudou o esquema todo tático para adaptar o Edmundo. Aí o Zagallo, ele falou que conversou com o Ronaldo, que estava tudo bem, que ele ia se adaptar ao esquema tático que o Zagallo já tinha imposto com o Edmundo. E eles foram pro gramado, mas estava todo mundo abatido, estava todo mundo desorientado, e tomaram um baile, um 3-0, um chocolate lá da França, um show à parte de Zidane, e a França acabou levando a Copa do Mundo em cima da gente. Mas muita coisa surgiu em teor disso, porque as pessoas se perguntavam por que o Ronaldo foi para campo aquele jogo do jeito que ele estava. Porque o Ronaldo não jogou bem, o Ronaldo não foi o Ronaldo que a gente conhece. Ele jogou os 90 minutos, mas foi presença VIP dentro do gramado. Então ninguém entendeu muito bem. E aí criaram umas teorias e eu vou contar pra vocês. Uma delas foi que a Nike, que era a fornecedora do material esportivo da CBF, até hoje é, né, da seleção brasileira, ela é patrocinadora vitalícia do Ronaldo e ela obrigava, a teoria, né, dizia que ela obrigava o Ronaldo a ser escalado em todos os jogos da seleção e por isso que ele entrou. Outra teoria é que a CBF entregou a Copa do Mundo na esperança de sediar alguma Copa do Mundo em alguns anos depois. O fato é que acabou acontecendo em 2014, mas não foi bem por isso aí. Outra teoria que é bastante falada foi que o Ronaldo foi envenenado por um chefe, um cozinheiro francês, durante a concentração. Mas o fato, a versão oficial que realmente aconteceu, foi que o Ronaldo tinha sentido realmente o joelho, ele já tinha um problema do joelho, já era recorrente, estava com dores. Jogo de Copa do Mundo, você sabe como é que é, tem um intervalo de tempo muito pouco, tem que treinar, tem que estar com um pique muito grande, e são jogos que requer muito do jogador, principalmente do Ronaldo, que ele era o principal jogador, então tinha que dar 110% dele dentro de campo. Então ele tomou uma injeção de xilocaína, que é um analgésico, para ele conseguir suportar essa dor durante o tempo dele dentro de campo, do gramado, os 90 minutos ali de boa, para ele trazer aquele troféu pra gente. Só que ele não reagiu bem, ele teve uma convulsão e acabou aí ficando fora do jogo nesse pré-jogo, pelo menos. E aí quando foi pra lá, ele já também não estava muito bem ainda e acabou não rendendo o que rendeu, mas de fato é que em 2012 ele conseguiu reverter toda essa história aí e trouxe essa taça pra gente. No Brasil, eu só jogo no Corinthians. Essa frase foi dita por Paulo Guerreiro depois dele virar herói, virar ídolo da torcida da Fiel, depois de conquistar o Campeonato Mundial e alguns outros campeonatos ali com o Corinthians. E ele deixou claro que no Brasil ele só tinha vontade de jogar no Corinthians, mas a gente sabe que não foi bem assim. Essa foi uma fake news aí que ele contou, porque, cara, o contrato dele terminava em 2015 e desde 2014 ele já estava negociando com o Corinthians para ver se ele tinha um aumento salarial, para ver se ele ficar no Corinthians ou se ele ia sair. E o fato é que o empresário dele, aproveitando que ele estava hypado, tinha muito time atrás dele, começou a atrasar um pouco a negociação com o Corinthians, esperando chegar alguma proposta boa para ele. O fato que chegou do Flamengo para ele ganhar 650 mil reais, muito mais do que o Corinthians poderia oferecer, e um bônus, uma luva por ele assinar o contrato de 16 milhões. Ele assinou, acabou indo para o Flamengo, deixou o Corinthians na mão e não cumpriu com a promessa que ele fez. E pouco tempo depois, o Flamengo sentiu na pele o mesmo veneno que aconteceu, porque quando eles foram renovar o contrato com o Paulo Guerreiro, ele pediu um salário muito maior do que ele já ganhava muita coisa. E aí o Flamengo não quis renovar com ele, ele foi procurar outros caminhos. E a passagem dele pelo Flamengo rendeu cerca de 41 milhões de reais. Quero saber da torcida do Flamengo aí se valeu a pena esse chapéu no Corinthians, pode dizer que foi um chapéu, não sei. Se valeu a pena todo esse gasto com o Guerreiro, se ele foi importante pro Flamengo assim, para valer tanto assim. Deixa aqui nos comentários. Carnaval de 1994. Falou 1994, lembra logo de quem?
do Baixinho e do Romário. E nessa época ele jogava lá no Barcelona. E em fevereiro ali de 1994, em dia 15, 16 ali, rolava o Carnaval do Rio de Janeiro, rolava o Carnaval aqui no Brasil. E ele queria uma liberação do técnico Johan Cruyff lá no Barcelona para ir curtir o Carnaval, para ir ver o desfile da escola de samba. E o técnico meio que, beleza, se você fizer 2 gols, eu te libero. E o Baixinho fez não 2, mas fez 3 gols antes do intervalo, antes do primeiro tempo acabar. E aí no intervalo ele chegou no vestiário, já pegou as coisas dele e falou, ó, tô partindo que meu avião sai em meia hora. Essa é a história conhecida por todo mundo, pelo mundo inteiro, mas que na verdade não foi bem assim. Eu vou contar pra vocês o que aconteceu, porque os fatos não batem muito bem assim. Então, agora eu vou contar pra vocês o que pode ter acontecido ou o que foi possível ter acontecido. O carnaval daquela época, como eu falei pra vocês, acabou no dia 16 de fevereiro, que era quarta-feira de cinzas. Então o desfile no Rio de Janeiro, que rola domingo e segunda, rolou no dia 13 e 14. O último jogo que o Barcelona poderia ter feito para dar tempo do Baixinho chegar é no dia 13, que de fato rolou, mas eu vou contar mais pra frente. Então se ele tivesse jogado no dia 13 de manhã, ele conseguiria chegar no dia 14 cedo e conseguiria dar tempo dele aproveitar bem no dia 14, mas esquece, o dia 13 seria descartado e não conseguiria ver o desfile daquele dia. E de fato teve 3 jogos ali que o Barcelona fez nesse período de início de fevereiro até o dia 13 de fevereiro, e foram 3 derrotas, não foram 3 vitórias, porque que o jogador pode sair assim confortavelmente no vestiário e falar, beleza, meu avião tá partindo aí em meia hora, eu tô indo embora, e abandonar o time assim. Isso não tem cabimento, não tem questão isso ter acontecido. E esses 3 jogos, essas 3 derrotas foram a primeira no dia 3 de fevereiro contra o Betis fora de casa, depois eles tomaram do Atlético Bilbao dentro de casa, e esse jogo do dia 13 de fevereiro foi um 6-3 contra o Zaragoza. O Baixinho até fez 2 gols nesse jogo, mas ele jogou os 90 minutos, então não tinha como ele sair no intervalo falando aquilo. Ele pode ter feito 2 gols realmente e ter ido pro Carnaval depois desse jogo? Pode, mas a história não foi bem assim, foi bem incrementada para criar uma lenda para vocês. O sequestro relâmpago de Somália. Em 2010, o ex-volante Somália chegou no Botafogo por empréstimo, rendeu bem naquele brasileiro e o Papai Joel pediu para renovar o contrato dele para ele jogar também em 2011. Na representação de 5 de janeiro de 2011, os atletas do Botafogo teriam que se representar e o Somália perdeu a hora, não conseguiu se representar naquele dia. Então o que ele fez? Ele inventou, falou que foi sequestrado por um cara armado que roubou dinheiro e joias dele. E o Botafogo falou, beleza, cara, vamos lá então na delegacia para você dar um BO e você recuperar seu dinheiro, recuperar suas joias, seus pertences. Aí ele já deve ter ficado meio preocupado, né? Porque a história foi lorota dele. E aí chegando na delegacia, ele prestando o BO dele, contou tudo pro policial, pro delegado lá. E os caras viram que alguns fatos não batiam, que a história estava mal contada. E foram investigar um pouco mais. O que o Somália não esperava é que as câmeras de segurança do elevador dele fossem entregar ele. E viram que nada disso tinha acontecido, que pela hora que eles pegaram lá nas câmeras de segurança, viram que a história do Somália não batia nada e que era mentira. E até hoje ele reluta para não falar muito sobre essa história, mas ele deu uma entrevista pro Papai Joel, conversou com o Joel Santana, que era o técnico que levou ele naquela época para lá, então o cara tinha uma confiança nele, então ele tinha que abrir o coração dele e falar a verdade. Ele disse, ó, é verdade, eu inventei essa história, eu não fui sequestrado, pessoas próximas a mim me aconselharam a falar isso e eu me arrependo, então eu não fui sequestrado nem nada do tipo, é só porque eu não queria mesmo pagar a multa de ter chegado atrasado no treino. A Anelka é do Galo. Quem aí lembra desse tweet icônico do presidente na época, Alexandre Calil do Galo, dizendo que o Anelka, o grande craque francês, ia jogar no Galo no ano de 2014. Fato é que o Atlético estava realmente negociando com o Anelka e ele estava perto de fechar. Tinha, segundo ele, vou falar para vocês aqui, tinha 95% de chance de acerto, mas não aconteceu. O craque ficou enfurecido porque o Alexandre Calil postou no seu tweet lá comemorando vitória antes da hora. E é uma coisa que ele não gostou muito não, porque tem os jogadores lá de fora costumam não gostar muito disso não. E aí a gente aprende aqui, porque hoje em dia aconteceu, esse ano, né, aconteceu de novo um caso desse aí, mas mais pra frente a gente conta. Então o que aconteceu foi que ele não assinou, acabou dando pra trás o negócio, e a diretoria do Atlético falou que tinha estipulado um prazo pro Anelka se apresentar, e ele não se apresentou e por isso desistiu da contratação do cara. Mas olha só, vai mentir pra quem, mano? Quem acreditar que você deu um prazo pro Anelka se apresentar, vamos supor, até segunda, ele não chegou segunda e tu vai abrir mão de um craque. A versão dele é um pouco contraditória, disse que não tem muito a ver com isso. Ele falou, ó, a gente tinha 95% de chance de acertar, estava quase certo, faltava assinatura. Aí quando eu ia pro Brasil, eles mandaram só uma passagem. Já não gostei disso não, porque eu queria 2 para ir com o meu empresário também. E aí o anúncio do presidente lá do Galo, de forma equivocada, não agradou muito ele não, e ele deu para trás e desistiu. Mas deixa aí nos comentários se o Anelka renderia aqui no futebol brasileiro, porque lá fora ele jogou muito no Chelsea, no Arsenal, no Real Madrid, e eu tenho certeza que ele jogaria muito aqui também. E você já imaginou ele jogando aqui? Se desse certo mesmo, torcedor do Atlético, será que ele renderia? Deixa aqui nos comentários.
Ganso vai ser melhor que Zidane. Quem falou essa frase aí foi o Neymar, naquela época de Ganso e Neymar lá no Santos, onde eles destruíram tudo e acabaram conquistando também uma Libertadores de 2012. Mas eu tenho certeza que muita gente concordou com ele na época, até porque o Ganso nessa época jogava muito, era um monstro, era um menino muito promissor, mas que na realidade não se rendeu como esperado. O que aconteceu foi que comparar o cara ao Zidane hoje em dia já é algo absurdo, porque o Zidane foi campeão do mundo em 98, foi vice-campeão do mundo em 2006, podia ter sido bi, ganhou bola de ouro em 98, ganhou o melhor jogador do mundo em 98, 2000 e 2003. E o cara ganhou, jogou pra cacete na Juventus, jogou pra cacete no Galáctico. Então, cara, não tem como hoje em dia comparar o Ganso e o Zidane, é uma coisa absurda. De fato, o Ganso conseguiu jogar bem naquela época do Santos, foi convocado para a seleção brasileira, era especulado e querido por todo mundo, mas as contusões atrapalharam ele, principalmente no joelho. Ele chegou no São Paulo e do São Paulo conseguiu ir pro Sevilla, que foi o melhor time da Europa que ele conseguiu jogar, mas não teve muita oportunidade por lá, porque ele depois se tornou um jogador lento, não se tornou um jogador tão dinâmico, que é o que o futebol hoje em dia pede, né? E pro meio campo o cara tem que ser muito dinâmico. E ele não estava se adequando tanto à maneira de jogar lá do São Paulo e de outros lugares também. E acabou que ele acabou um pouco no esquecimento e não conseguiu render o que todo mundo esperava dele. Tyson ou Messi? Só aí eu já posso parar, né? Já posso acabar o vídeo aqui. Que, pô, vai comparar o Tyson com o Messi. Essa foi a indagação que o Vianney Carneiro, comentarista da RBS e da Rádio Gaúcha, fez em 2009, depois que ele se deparou com a atuação do Messi na final da Champions League de 2009 contra o Manchester United, que ele fez um gol, e também do Tyson jogando pelo Internacional contra o Coritiba pelo Campeonato Brasileiro. Só aí você já vê o nível de jogos que os caras jogaram e dá pra ver a comparação também. Então o Carneiro fez a seguinte indagação lá no seu blog. Em 10 anos, quem será melhor, Tyson ou Messi? O Messi, 10 anos depois, já tem 6 bolas de ouro, mais 600 gols, títulos pra cacete, tem 3 Champions League, vários campeonatos espanhóis, várias taças da Espanha, Copa do Rei e tudo mais. E o Tyson não chegou nem aos 100 gols na carreira ainda e teve passagem pelo Internacional, pelo Shakhtar Donetsk e mais uns 2 times aí que eu não tô lembrado da memória agora, que o editor pode botar aqui se eu não lembrar. Mas o que dá pra comparar os dois nos dias de hoje é o fato deles não terem ganhado nada pela seleção. E na Copa do Mundo que os dois foram convocados, o Tyson foi convocado em 2018 pelo Brasil e o Messi em 2018 pela Argentina. O Messi caiu nas oitavas e o Tyson caiu nas quartas, então chupa Messi, o Tyson é melhor que você. Palmeiras e o Mundial de 1951. A frase, o jargão, a piada, a canção Palmeiras não tem Mundial já é uma das canções mais famosas aí nas arquibancadas do Brasil todo, porque todo time brinca com o Palmeiras sobre isso. Até os times também que não tem Mundial chamam brincam dessa canção aí com o Palmeiras e eles ficam putos com tudo. Então o que aconteceu? Esse Mundial de 1951, eles já tentaram várias formas, falaram que tem, a FIFA até chancelou para eles, mas ninguém tá nem aí, todo mundo fica brincando e vão continuar brincando até eles ganharem de forma tradicional, que é ganhando a Libertadores e ganhando o Mundial de Clubes lá no final do ano. Eu vou contar para vocês mais ou menos o que aconteceu naquele Mundial de Clubes de 1951. O secretário-geral da FIFA chegou para o presidente ali da CBD, antiga sigla ali da CBF, que hoje em dia é CBF, e falou, olha, eu quero fazer um Mundial interclubes entre os países que participam da FIFA. E aí chamou alguns times aqui do Brasil para participar. O que aconteceu foi que esse campeonato teria muita relevância, porque ele veio antes da Libertadores, veio antes da Champions, e veio antes do Mundial de Clubes, que acontece também todo ano. Então foi a primeira competição interclubes assim, intercontinentais e tudo mais. Então tinha uma relevância muito grande e ela recebeu o nome de Copa Rio Internacional, porque a Prefeitura do Rio de Janeiro estava patrocinando. Olha a diferença já de 2020 para 1950, que hoje em dia a Prefeitura do Rio não termina nenhuma obra aqui de calçada, dura 3 anos aí para terminar uma obra de calçada, e aquele ano conseguia patrocinar um campeonato daquele tamanho. E foram chamados 8 times ali para participar, entre eles o Vasco da Gama, o Áustria Viena, o Sporting, o Nacional, Estrela Vermelha, Juventus, Nice e alguns outros times aí que me falha a memória agora. E quem ganhou essa competição foi o Palmeiras, mas eles nem ligavam, nem estavam aí para se valer como título mundial, nacional e o que viera. Eles não estavam nem aí, era só um título para eles. E acabou que está indo no esquecimento. Eles começaram a relutar por esse título e o reconhecimento mundial em 2002, 2 anos depois do Corinthians também ter sido campeão mundial, de maneira ali pouco polêmica, né? Porque foi campeão mundial sem ganhar uma Libertadores, mas hoje em dia não dá para gastar mais o Corinthians, porque eles conseguiram conquistar em 2012. E aí o Palmeiras começou a buscar esse reconhecimento aí. Mas eu quero saber de vocês aí se o Palmeiras já merece ser chamado de campeão mundial ou não. Vamos deixar aí para eles conquistarem de maneira tradicional, conquistando a Libertadores e depois o Mundial de Clube lá no Catar, Japão, onde quer que seja. Deixa aqui nos comentários. E é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Não, ainda não falei não. É pra falar? Então a gente fala essa parada aí.
É claro, não dá pra terminar esse vídeo sem falar do caso que aconteceu agora em 2020. Não teve muito futebol, mas teve muita polêmica envolvendo o Yaya Touré e os times aqui carioca. O que aconteceu eu vou contar pra vocês aí, caso polêmico, caso que tá fazendo o coração de muito torcedor aqui do Rio de Janeiro sofrer. O Botafogo, embalado depois da contratação do craque Honda, queria alguém para jogar no meio campo ali com ele, jogar de terna ali, compor o meio campo, jogar fino e botar as bolas boas para os atacantes. Mas o que aconteceu é o seguinte, a contratação a princípio estava indo bem, estava sendo bem gerida, bem negociada e fizeram até um vídeo, olha o vídeo aí. It's unbelievable and I'm very happy. That's why I said I'm blessed and I'm very happy. It's like a dream come true. Unbelievable, you know. I'm there and I'm ready to fight for this club. Então, a princípio, parece que ele tinha fechado com o Botafogo. Eles postaram esse vídeo aí, mas logo depois eles apagaram. E aí os torcedores botafoguenses ficaram se perguntando quando que vão anunciar, né? Já pode anunciar, já pode anunciar. Ficava esperando 1, 2, passou uma semana, 2 semanas, nada de anunciar. E aí os dirigentes do Botafogo já anunciaram assim, pô, não vamos mais negociar com esse cara aqui é um mau caráter, e não sei o que, ele não cumpre com a palavra, e não sei o que, não sei o que lá. E no meio disso, surgiu o candidato a presidente lá do Vasco, o Levinciano, e falou, tem algum motivo aí pra ele não ter fechado, hein? Talvez ele tenha querendo pular cerca, querendo ir pro outro time. E aí ficou uma guerra fria ali entre os torcedores do Botafogo e do Vasco, dizendo que o Yaya vinha pra cá, o Yaya vinha pra lá. No final a gente sabe o que aconteceu, né? Mas aí o Levin começou a conversar com o Yaya também, e aí acabou postando um vídeo também anunciando o Yaya. Hi, I'm Touré Yaya, and I want to thank Levin for inviting me on this project. And I can't wait to see all the fans from Vasco soon. Vai de Vasco. See you soon. E esse vídeo animou muita galera lá, torcedora do Vascaíno, que apoiava esse candidato a presidente. O cara ganhou muita força, todo mundo ficou animado jogando na cara dos torcedores botafoguenses, tá vendo? Eu falei que ele vinha pra cá e acabou que não passou nenhuma semana, passou 2, 3 dias. O Yaya Touré fez um vídeo dizendo que ele estava apoiando o candidato, que ele gostou do projeto, mas que ele não podia ir morar no Rio de Janeiro, não podia morar no Brasil, nem jogar por questão de problema pessoal. Então acabou que o Yaya Touré deixou 2 torcidas aqui do Rio de Janeiro chupando o dedo, putas com ele, que acho que ele não vai ser bem-vindo aqui no Rio de Janeiro, não. Então acho bom ele ficar um bom tempo aqui sem vir, porque a galera tá com raiva dele, tá sentida. E é isso, rapaziada, eu não poderia deixar de terminar esse vídeo aqui sem esse caso e sem essa imagem aqui, ó. Bota aqui esse collab aqui dele sendo apresentado nas 2 torcidas, pelos 2 times. E é isso, rapaziada, até o próximo vídeo. Compartilha com teus amigos aí, deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima. Valeu!